E se você pudesse enxergar o resultado das suas decisões antes de tomá-las? Olhar para o futuro e, de repente, saber com a mais absoluta certeza qual é o melhor caminho a seguir. Se você é fã da Marvel, provavelmente lembra de uma das cenas mais famosas de Doutor Estranho em Vingadores Guerra Infinita. Em meio a 14 milhões de futuros possíveis, ele descobre que existe apenas um em que os heróis vencem. É ficção, mas talvez ela represente um desejo muito humano em determinadas situações da nossa vida. Porque toda vez que precisamos tomar uma decisão importante, existe uma pergunta que nos acompanha em silêncio. E se eu estiver escolhendo errado? Infelizmente, ainda não existe nenhuma tecnologia capaz de mostrar exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas talvez exista algo tão valioso quanto isso: a possibilidade de enxergar melhor aquilo que estamos deixando passar antes de decidir. Para quem não me conhece, eu sou a Ari, especialista em ciências comportamentais com foco em tomada de decisão e também mestre em tecnologia e inovação. E foi justamente nessa intersecção entre comportamento humano e tecnologia que eu descobri uma forma muito diferente e tecnológica para tomar decisões melhores. Mas para entender por que isso funciona, precisamos voltar alguns anos antes e falar sobre uma ideia que mudou completamente a forma como entendemos a tomada de decisão humana. Herbert Simon, cientista social, economista e filósofo norte-americano, dedicou parte da sua vida a entender como os seres humanos tomam decisões em um mundo tão complexo. E o que ele descobriu vai contra muito daquilo que gostamos de acreditar sobre nós mesmos. Nós gostamos normalmente de pensar que somos racionais, que antes de escolher qualquer caminho, avaliamos todas as possibilidades, que analisamos os prós e os contras, que refletimos cuidadosamente antes de decidir. Mas Simon percebeu que a realidade é um pouco diferente. Nós decidimos com informações incompletas, com um tempo limitado, influenciados pelas emoções daquele momento, pelas experiências que acumulamos ao longo da vida e até pelas pessoas que estão ao nosso redor. Foi por isso que ele desenvolveu o conceito racionalidade limitada. Segundo Simon, nós raramente escolhemos a melhor alternativa possível. Na maior parte das vezes, a gente escolhe a primeira alternativa que aparece suficientemente boa. Vai me dizer que não é assim. E quando a gente para observar a nossa própria vida, isso começa a fazer muito sentido. Quantas vezes você já tomou uma decisão acreditando que tinha analisado tudo e só depois percebeu informações que não tinha considerado? Quantas vezes mudou de opinião meses depois de uma escolha que parecia absolutamente certa? Isso acontece porque o cérebro humano não foi projetado para analisar infinitas possibilidades. Ele foi projetado para economizar energia. Ele é um pouco preguiçoso. O problema é que o mundo moderno se tornou muito mais complexo do que o ambiente para o qual a nossa mente evoluiu. Hoje nós lidamos com excesso de informações, excesso de opções, excesso de estímulos, e quanto maior a complexidade, maior a chance de sermos influenciados por esses vieses, por emoções e também por interpretações que nem sempre percebemos. Talvez seja por isso que tantas pessoas, e eu me incluo nisso, convivam com aquela sensação constante de dúvida antes, durante e depois de decidir. Não porque lhes falte inteligência, mas porque existe um limite para a quantidade de informações que conseguimos organizar sozinhos. E foi justamente observando esse limite que eu comecei a me fazer uma pergunta diferente. E se o problema, Ariadna, não fosse a falta de conhecimento? E se o problema fosse a dificuldade de organizar aquilo que eu já sei? Porque muitas vezes a gente não precisa de mais informação. A gente precisa de mais clareza, precisa enxergar conexões nessa situação que ainda não percebeu. De repente, questionar pressupostos que passaram despercebidos e também considerar perspectivas que talvez a gente nunca tivesse explorado sozinha. E foi nesse ponto que a inteligência artificial começou a fazer sentido para mim, só que de uma forma diferente. Não como uma ferramenta para substituir o meu pensamento, nem como um atalho para chegar mais rápido a uma resposta. E muito menos como alguém que decide por mim, viu? Porque existe um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo e gostaria que neste momento você avaliasse se você também não está cometendo esse erro. Elas começam a tratar a inteligência artificial como uma espécie de oráculo moderno. Perguntam o que devem fazer, que decisão devem tomar, qual caminho devem escolher. Mas nenhuma tecnologia consegue assumir a responsabilidade que pertence à nossa própria consciência.
A inteligência artificial não conhece a sua história, não conhece os seus valores, não conhece aquilo que você está disposto a sacrificar ou aquilo que considera inegociável. Por isso, a inteligência artificial não vem para substituir a reflexão, ela a aprofunda. Porque sabe aquela sensação de ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça? De saber que precisa tomar uma decisão importante, mas não consegue organizar os próprios pensamentos? Pois bem, foi aí que a inteligência artificial começou a se tornar útil para mim. Ela passou a ser o lugar onde eu organizo as minhas ideias dispersas, onde eu testo os meus raciocínios, onde eu exploro hipóteses e onde eu consigo enxergar ângulos que talvez passassem despercebidos. Não porque, novamente, ela pensa melhor do que eu, mas porque ela me ajuda a enxergar melhor aquilo que eu estou pensando. E quando você aprende a utilizá-la dessa forma, ela deixa de ser apenas um lugar onde busca as respostas prontas. Ela passa a funcionar como extensão do seu próprio raciocínio. Mas como isso acontece então na prática, Ariadna? A diferença começa na forma como você conversa com a inteligência artificial. A maioria das pessoas abre um chat e faz perguntas do tipo: o que eu devo fazer? Qual é a melhor decisão? Qual é o melhor caminho? E eu entendo o motivo, porque quando estamos confusas, queremos respostas. Quando estamos inseguras, queremos direção. Quando estamos cansadas, queremos alguém que nos diga o que fazer. Queremos um mapa pronto. Mas foi justamente aí que, ao trabalhar por mais de 15 anos com análise de dados, que eu lembrei que as melhores reflexões raramente começavam com as respostas, elas começavam com as perguntas. Foi então que eu parei de usar a inteligência artificial para buscar soluções prontas e comecei a usá-la para investigar o meu próprio raciocínio. Em vez de perguntar o que eu devo fazer, eu comecei a perguntar algo assim: o que talvez eu não esteja enxergando nessa situação? Quais pressupostos estou assumindo sem perceber? Que perspectivas uma pessoa com uma visão diferente da minha consideraria? Percebe a diferença? A conversa deixa de ser sobre encontrar uma resposta e passa a ser sobre ampliar a reflexão. E foi nesse momento que a inteligência artificial começou a se tornar realmente útil na minha vida. Vou te mostrar um exemplo. Imagina uma pessoa que está vivendo um recomeço profissional. Ela sente que já não se identifica com o trabalho atual. Pode ser o seu caso. Ela tem vontade de mudar, mas não sabe exatamente para onde. Normalmente, essa pessoa abriria a inteligência artificial e perguntaria: qual carreira combina comigo? Ou o que eu devo fazer da minha vida profissional? E provavelmente ela receberia uma lista de sugestões. Mas perceba que existe um problema aí. A pergunta parte da ideia de que a resposta está fora, está na inteligência artificial, quando muitas vezes ela está dentro. Sim, parece um papo de coach. Porque o que falta não é uma lista de possibilidades para a gente, é clareza. Então, em vez de pedir uma resposta, a conversa com a inteligência artificial pode começar de outra forma. Algo como: estou vivendo um momento de recomeço profissional. Quero explorar novas possibilidades, mas me sinto perdida. Me ajude a refletir através de perguntas profundas, práticas e fáceis de responder, para que eu consiga entender melhor meus interesses, valores e prioridades neste momento da minha vida. Percebe a diferença? A inteligência artificial deixa de atuar como uma fonte de respostas e passa a funcionar como uma facilitadora da reflexão. Ela não diz qual caminho você deve seguir, mas ela ajuda você a enxergar aspectos que talvez não estivesse considerando. E o mesmo vale para decisões mais profundas, de repente uma mudança de cidade, uma mudança de país, o início ou o fim de um relacionamento e, claro, a transição de carreira. Mas em todos esses casos, a resposta raramente aparece de uma vez. Ela vai surgindo conforme a gente vai organizando aquilo que pensamos, que a gente sente, aquilo que valorizamos. E foi justamente isso que eu comecei a perceber. As melhores conversas que tive com a inteligência artificial não foram aquelas em que ela me entregou respostas. Foram aquelas em que ela me ajudou a formular reflexões que eu ainda não tinha conseguido construir sozinha. Mas aqui eu quero deixar um alerta, porque existe uma diferença importantíssima aqui.
Refletir sobre uma decisão não é a mesma coisa que lidar com o sofrimento emocional, não é a mesma coisa que elaborar um trauma e também não é a mesma coisa que cuidar da nossa saúde mental. A inteligência artificial, ela pode ajudar a organizar os pensamentos, ela pode ajudar a estruturar reflexões, ela pode ajudar a enxergar perspectivas diferentes. Mas existem questões que precisam de algo que nenhuma tecnologia consegue oferecer: a presença, a escuta, a experiência de um profissional humano qualificado. Por isso, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta de reflexão, de apoio, não como uma substituta de processos humanos que continuam sendo insubstituíveis. Nesses casos, procure sua psicóloga, seu psiquiatra, sua terapeuta. Estamos combinadas? Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa. Existe uma característica curiosa sobre o pensamento humano que raramente percebemos. Nós gostamos de imaginar que pensamos sozinhos, mas grande parte da história do conhecimento humano foi construída através de ferramentas que ajudavam as pessoas a pensar. Os filósofos escreviam, os cientistas mantinham cadernos, os escritores registravam ideias. Marco Aurélio escrevia para organizar a própria mente, veja só. Em outras palavras, pensar sempre foi, em alguma medida, uma atividade externa, porque quando colocamos uma ideia para fora, a gente consegue observá-la de um outro ângulo. Percebemos incoerências, lacunas, questionamos pressupostos, e talvez seja justamente por isso que tantas vezes o problema não seja a falta de informação. Nós vivemos na época mais abundante de informação da história. O problema, muitas vezes, é transformar informação em clareza. É conseguir enxergar aquilo que estava diante de nós o tempo todo. É organizar pensamentos que já existem, mas ainda estão, assim, dispersos. E talvez esse seja um dos usos mais interessantes da inteligência artificial. Não substituir o pensamento humano, mas ampliar nossa capacidade de reflexão. Foi a partir dessa ideia que eu criei um guia chamado Inteligência Artificial como Espelho, Lupa e Mapa do Eu. Um material com 60 perguntas para ajudar você a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de reflexão e tomada de decisão. Perguntas que funcionam como um espelho para que você se enxergue com mais honestidade. Como uma lupa para aprofundar aquilo que ainda está confuso e como um mapa para te ajudar a visualizar caminhos que talvez ainda não tenham ficado tão claros assim. Não é um curso, não é uma promessa de respostas prontas. É um ponto de partida para quem deseja pensar com mais profundidade antes de decidir. Se fizer sentido para você, o link vai estar aqui na descrição. E eu gostaria de terminar com uma pergunta: qual decisão você está tentando compreender melhor neste momento da sua vida? Me conta nos comentários, porque talvez a resposta não esteja apenas na decisão em si, mas nas perguntas que você ainda não fez sobre ela.